Bom dia para você que está aí preparado para essa aula de hoje, certo? Então, vem comigo. Por quê? Porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia, você que está aí só esperando o momento para aprender cada vez mais. Vem comigo? Bora? Bora para a aula. A aula de hoje nós vamos trabalhar sobre a classificação dos elementos na tabela periódica. Lembrando que essa tabela é organizada em quê? Ordem crescente de número atômico, pela lei atual, lembra? Então, por Moseley. Lembra que a base da tabela foi contribuída por vários cientistas, porém, Moseley atribuiu que ela é periódica. O que é essa periodicidade? É que ela é organizada, suas propriedades químicas e físicas são de acordo com o seu número atômico, e não mais com uma massa atômica, como dizia Mendeleev, certo? Ok, mas eu não posso jogar a contribuição de todos eles no lixo. Chegou-se a essa atual pela contribuição desses anteriores, certo? São importantes também, principalmente Mendeleev, né? Que é o pai da tabela periódica. Quase que não sai. Enfim, quando chegar agora na classificação desses elementos, o que você vai perceber? Que ele pode ser organizado, essa tabela pode ser organizada de três maneiras: através de uma distribuição eletrônica, através das suas propriedades físicas e químicas, certo? Além disso, da sua ocorrência, que é separação através dos elementos da natureza, se ele é artificial ou se ele é radioativo. Quando eu falo de distribuição eletrônica, eu vou falar aqui, ó, de uma das formas de classificação. Quando eu falo classificar pela distribuição eletrônica, eu posso classificar ele em representativos e elementos de transição. Só que lembrando que transição ele pode ser interna ou externa. Lembraram disso? Tá. Agora, como que eu verifico isso numa distribuição eletrônica? Vocês já estão carecas de saber sobre isso. Vem dizer que não te ensinaram, que quem te ensinou fui eu. Então, lembra lá, recordando, elementos representativos são aqueles que numa distribuição eletrônica vão terminar com S ou P. Lembraram? Ótimo. Então aqui, ó, peguei o lítio e o oxigênio que tem aí no livro de vocês. Terminação em S ou P numa distribuição do mais energético, não do mais externo. Estou falando de uma distribuição eletrônica para os mais energéticos. É aí que eu vou olhar se ele é representativo ou transição, interna e externa, tá? Sempre do mais energético, ele que é o último a ser distribuído. Ok. Então, representativos, terminação em S ou P. Fechado. Quando eu classifico esses elementos por elementos através da distribuição eletrônica, por elementos de transição externa, é aquele que vai terminar em D na sua distribuição para o mais energético, que é o último a ser distribuído. Então, se a distribuição do mais energético terminar em D, eu posso classificar ele como elemento de transição externa, ok? Quando a transição é interna, eu classifico ele observando aqui, ó. Deixa eu fechar minha câmera aqui, peraí. Eu vou olhar na distribuição eletrônica do mais energético, daquele último a ser distribuído. Se ele terminar em F, eu posso afirmar que esse elemento é classificado como transição interna, ok? Lembrando que sempre para o mais energético, não para o mais externo,
tá? É o mais energético que eu classifico através da distribuição eletrônica. Tranquilo? Moleza, né? Ok, então aqui é o F, do mais energético. E para ser classificado como transição externa, tem que terminar na distribuição eletrônica. O mais energético tem que terminar no subnível D, ok? Então, subnível S ou P, representativos. Na distribuição eletrônica para o mais energético, terminando em D, vai ser o quê? Transição externa. Lembrando lá, ó, transição externa, transição interna e elementos o quê? Representativos. Família A, tá? Então, aqui transição externa, aqui transição interna. Então, para eu classificar como representativos, a minha distribuição vai ter que terminar em S ou P para o mais energético. Para ser transição externa, terminando em D, a minha distribuição eletrônica para o elemento mais energético. E terminando a distribuição eletrônica para o elemento mais energético em F, eu classifico ela em transição interna. Pronto, fechamos aqui esta parte. A outra maneira de eu agrupar esses elementos químicos é através das suas propriedades periódicas, certo? E aí, lembrando que eu já falei da maneira através da distribuição eletrônica. Quando eu falar de classificação através de propriedades periódicas, eu vou estar falando de propriedade física e propriedade química desses elementos, certo? Através dos metais, ametais, gases nobres, tranquilo? Então, é sobre isso que eu vou falar agora, tá? Fique atento. Lembrando, né, que agora eu vou falar um pouquinho dessa classificação do que é esse metal, do que é esse ametal, do que é esse gás nobre e do que era esses semimetais, tá? O que eles eram, tudo bem? Lembrando agora que os hidrogênios, eles não pertencem, tá, a nenhum dos grupos da tabela, nem dos metais, nem dos ametais, nem dos gases nobres, nem dos que estão em desuso agora, dos semimetais. Tudo bem? Não esqueçam disso. Por quê? Apesar dele estar ocupando esse grupo dos metais alcalinos aqui, ele só está aqui porque ele tem um elétron na última camada de valência. Porém, só devido à sua configuração eletrônica, certo? Porém, ele não pertence a esse grupo. Ele não tem propriedades que permite relacionar ele a nenhum tipo de grupo, tá bom? Ele é único, vamos dizer assim, tá joia? Então, seguindo aqui, falei já do hidrogênio, que não está em nenhum desses grupos. Vamos falar um pouquinho agora dos metais. Os metais conhecidos por vocês no dia a dia, vamos falar um pouquinho dele. Eles constituem, como vocês perceberam, a maior parte dos elementos da tabela periódica, certo? Ele constitui a maior parte desses elementos. Com exceção do mercúrio, todos eles são sólidos a temperatura ambiente, tá? E a pressão de 1 atm, tudo bem? Então, só o mercúrio é líquido, o resto todos eles são sólidos. Tranquilo? Tá, joia. O que mais que ele tem de característica? Nós já falamos isso em propriedades específicas e gerais lá atrás da matéria. Vocês estão lembrados disso? Quando eu falei para vocês, gente, nós vamos estudar propriedades gerais e específicas. Lembrem que é de extrema importância esse capítulo. Então,
Não está lembrado das propriedades? Volta lá nos capítulos anteriores, tá bom? Porque é importantíssimo, que eu já falei de maleabilidade, ductibilidade, condutibilidade elétrica, térmica, densidade. Estão lembrados? Pois é, específico de cada material, né? Então, nós vamos agrupar agora com esses elementos da tabela, tá? Então, eles são bons condutores de calor. Então, excelente condutor de calor e eletricidade, tá? Então, são bons condutores térmicos e elétricos, ok? São maleáveis e são dúcteis. O que é ductibilidade mesmo? Lembra lá, capacidade de transformar em fios. Lembra que nós estudamos sobre essa característica específica, que nós falamos dos fios de cobre, tá? Então, maleabilidade, capacidade de transformar em chapas, ok? Então, tá. Outra característica geralmente eles apresentam 4 ou menos elétrons na camada de valência. Então, eles são muito formadores de cátions, tá? Lembra que os cátions são aqueles que perdem os seus elétrons. Essa informação é importantíssima, meus amores. Grifem isso, tá? Capacidade de se formarem cátions. Nós vamos precisar disso para capítulos lá na frente. Agora vamos falar um pouquinho dos ametais. Os ametais podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, tá? Então, olha aqui, pela cor você já vai identificar aqui. Ó. Eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, tá? Tá joia? Então tá bom. Sólido, líquido, gasoso. As propriedades dele, as características são inversas a dos metais, certo? O que o metal tem, ele não tem. Por exemplo, não tem brilho, o metal tem. Não são bons condutores de calor e de eletricidade, os metais são, tá? Eles se fragmentam mais facilmente, eles se quebram mais facilmente. São utilizados em pólvoras e pneus, por exemplo, tá? E os metais são fabricados em joias, né? Como a gente conhece. Fios também, certo? Que mais que tem dos ametais? Deixa eu lembrar aqui. Ametais ou não metais? Ótimo aqui, ó. Presta atenção. Eles são... Se os metais têm a capacidade de formar cátions, os ametais, eles vão ter geralmente 4 ou mais de 4 elétrons na camada de valência, na última camada deles na hora da distribuição, tá? Então, eles vão ter mais de 4 ou 4. Então, significa dizer que eles vão se formar, em vez de cátion, eles vão formar o quê? Ânions. A carga, lembra que vai perder elétrons. Os ânions vão se transformar em cargas negativas, lembra lá? Se ele é da família 6A, ele vai ganhar 2. Então, vai ganhar 2 elétrons. E o magnésio, por exemplo, que é um cátion, Mg, vocês já estudaram isso, vai perder 2 elétrons. Lembra lá que eu pego o número atômico e subtraio. Aqui eu vou pegar o número atômico e vou aumentar essa quantidade, tá bom? Nós vamos estudar mais profundamente isso, não se preocupe. Quando nós chegarmos em ligações químicas, tá? Então, para acelerar aqui um pouquinho, que a nossa aula já está no limite, vamos lá?
Os semimetais, eles são as propriedades entre os metais e os ametais, lembra? Condutor de calor relativamente bem, conduz eletricidade relativamente bem também. Nas condições normais de temperatura e de pressão, eles são sólidos, então eles vão ter características intermediárias, ok? Então, ele está entre os metais e os ametais. Lembrando que eles estão em desusos, tudo bem? Mas tem tabela e tem vestibulares que ainda pedem sobre eles. Então, nós precisamos falar, tá bom? Então, já falei dos metais, já falei dos ametais, já falei do hidrogênio, já falei dos semimetais. E agora eu vou falar dos gases nobres. Os gases nobres, eles são naturalmente estáveis, certo? O que significa dizer isso? Que eles existem na natureza na forma de átomos isolados. Eles praticamente não se ligam com ninguém, tá? Por isso que eles são chamados de gases nobres. Eles não combinam com outros facilmente, tudo bem? Então, essas aqui são algumas características dessa classificação que você está conhecendo dos elementos. Podem ser metais, ametais, gases nobres, hidrogênio, né? E os em desuso, que são os semimetais. Tá joia? Então, falando um pouquinho de cada um, lembrando que os hidrogênios, eles são altamente inflamáveis. O hidrogênio ele é altamente inflamável, tá, meus amores, em condição ambiente. Tudo bem? Então, já sabe que ele não se encaixa em nenhum desses grupos. Então, a nossa aula de hoje, nós trabalhamos a parte da classificação desses elementos, eles como metais, ametais, gases nobres, o hidrogênio que não se encaixa em nenhum grupo e os de desuso, os semimetais. E falei um pouco da característica de cada um deles. Tá joia? Então, nossa próxima aula eu vou continuar falando de classificação da tabela periódica. Agora fiquem com a tarefa. Depois de um relembrando, vamos para a nossa tarefa, certo? Comprometimento e enviando para mim, porque eu vou cobrar todas elas nas aulas presenciais, certo? Então, vamos lá. Atividade do livro, Química 3, aula 6. Página 49 e 50 das atividades propostas, tá? Eu só quero as 5 primeiras, tudo bem? Justificada no seu caderno, data da tarefa para vocês me enviarem no dia 26 e eu vou fazer correções em videoaulas futuras, tá bom? Sempre eu vou trazendo uma correção de um exercício em videoaulas, tá joia? Então tá bom. Fechado, combinado. Faça com capricho e um beijo no coração de vocês.